Boa noite, meus queridos. Estamos começando aqui mais um episódio do Boteco Podcast, onde a conversa é sempre boa e a companhia é melhor ainda. Eu sou o John, o seu host, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre degraus na carreira, como a gente pode, né, alcançar alguns cargos aí de diretoria, de gestão, os cargos mais executivos nas companhias aqui. Hoje com a gente está recebendo o Alexandre Cury. É Cury que fala? É Cury. Alexandre Cury aqui para falar um pouco com a gente. Ele que é especialista nessa área aqui, vai trazer um pouco do seu vasto conhecimento que ele tem no mercado aqui pra gente poder tá passando isso para vocês. Alexandre, obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. Eu sempre me confundo. Obrigado aí pela participação de estar vindo aqui pro Boteco Podcast. Pra gente é sempre uma honra quando a pessoa ela vem aqui, né, e consegue compartilhar com o nosso público um pouco do seu conhecimento, um pouco da sua trajetória de vida. Então, obrigado aí pela participação. Eu que agradeço, John. Para mim é um prazer imenso aqui estar podendo compartilhar essa mesa de boteco aí com você, conversar um pouquinho. Papo de boteco é sempre bom, né? Eu tava falando antes, boteco tem sempre uma conotação especial para mim, porque ao longo da minha carreira eu já fechei grandes negócios de muitos milhões de dólares em boteco. Então, realmente é um lugar bom para a gente fazer negócio. É o lema que a gente fala aqui, né? Que ninguém faz negócio bebendo leite. Então, Exatamente. É uma coisa que a gente traz aqui pro pessoal também, né? E... Nossa, hoje eu tô com... Tá me dando branco, né? Eu não sei se é porque tá frio, eu não consigo entender ainda. Mas enfim, antes da gente começar, deixa eu falar um pouquinho dos nossos patrocinadores aqui, né? Rapidamente. Loop Cervejaria, né? Que a gente é um boteco, né? Não precisa ser patrocinado por uma cervejaria, né? Tá com a gente desde o primeiro episódio aqui do Boteco Podcast. Então entra lá no Instagram, Loop Cervejaria. Eles fazem entrega aqui na Grande Florianópolis, né? Tem 2 lugares também para quem quer chegar e gosta de um presencial, de estar junto de outras pessoas. Na Lagoa da Conceição, junto com o Pizzaria, ali dá para fazer uma boquinha também. Ou em Santa Amaro da Imperatriz, que é onde é a fábrica ali deles, aí, onde faz toda a magia acontecer. Então, para evento, aniversário, confraternização de empresa, palestras, enfim, Loop Cervejaria, chopp de qualidade. Eles têm uma variedade bem grande de chopp, são incríveis, assim. A gente sabe porque a gente já conseguiu, né, saborear aqui no nosso podcast. E também outro patrocinador nosso que tá aqui com a gente, Boteco Estúdio, né? A gente tem a vertente também de gravação, então conteúdo audiovisual, quer gravar seu vídeo, quer fazer cursos, né, treinamentos, entre em contato aqui com até o podcast também, a gente tem um espaço aqui reservado para outro podcast. Então quer fazer o seu audiovisual, entre em contato com o Boteco Estúdio, agende seu horário. Cara, o material aqui é de qualidade, tá? A câmera é boa, vou botar no modo avião aí. A câmera é boa, o microfone é bom e a iluminação é boa. E as pessoas são boas aqui também, né? Então tá, feito o merchan, vamos dar início aqui à nossa rodada de papo, né? Cara, sim, como você já sabe, acompanha a gente, é o papo solto, né? A gente vai falando sobre coisa ali, coisa ali. A gente tava comentando recentemente aqui sobre carreira, né? E foi os últimos temas aqui do Boteco Podcast. Traz um pouquinho aí o que tu já passou na carreira aí, que tu aprendeu, que tu hoje tu vem passando pro pessoal aí nas tuas mentorias. Bom, aí tem muita história, rapaz, aí não vai ter tempo suficiente, né? Mas são 30 anos já no mundo corporativo, né? Desses 30 a 25 como executivo de grandes multinacionais. Então tem muita história aí dentro disso, tem muito aprendizado, tem muita experiência que hoje eu compartilho, né? Hoje é legal Sim. ter essa oportunidade de poder compartilhar tanta história. Mas eu acho que essa questão de carreira, ela começou muito lá no início, né? No início da minha carreira, porque é sempre assim, né? Você começa a carreira e eu tinha pretensões grandes, né? Eu queria chegar longe, né? E você acha que é só chegar lá, vou trabalhar bem e tal, e as coisas vão acontecer. E o mundo corporativo não funciona assim, né? E a gente normalmente aprende da pior forma, né? Porque eu já estava na minha área há algum tempo, desempenhava bem, era o melhor da área. Ali, sem dúvida nenhuma, né? Eu vinha de uma formação de engenharia, uma formação técnica,
sempre muito dedicado, disciplinado. Então, eu cheguei na empresa realmente mostrando serviço, fazendo tudo, de fato, o melhor da área. E surgiu uma oportunidade, né, para liderança na minha área. Pô, óbvio que você eu, né? Não tem nem o que falar. Já estava contando, já ali naquela época, a gente ainda tinha salas, né? Então a liderança tinha sala Ah, verdade, separada, né? separado, né? Estamos falando já de 30 anos atrás, o negócio é. Pô, já olhava a sala, já via como é que eu vou decorar, aqui eu vou colocar o porta-retrato, não sei o que lá, tal. Bom, e aí decidiram, e não era eu. Era Ah, foi uma outra pessoa, um outro colega, que eu olhei e falei, pô, o cara é menos qualificado que eu, né? E aí foi aquele impacto, né, meu? Aquela decepção, aquela coisa, né? E aí começa, né? Porque bate a revolta, aí você vai pra cima do chefe, do diretor, tal. E aí foi uma história engraçada, porque eu fui pra cima do diretor mesmo, que era o cara que... E, pô, e aí cheguei na secretária, né? Naquela época tinha secretária. Ela falou, poxa, secretária. precisa de uns minutinhos dele, tal. Ela falou, ó, peraí, né? Aí ela botou a cabeça assim pra dentro da sala, tal, falou com ele. Ele falou, não, pode entrar, né? Pô, mas eu entrei já cheio de panca, né? Cheio de moral, né? Porque, pô, que injustiça que vocês cometeram. Falei, né? Aí, e ele sem falar nada, cara, só olhando na minha cara, né? Um diretor lá muito prestigiado dentro da empresa, tudo, né? Aí falou, acabou? Falei, acabei. Falou tudo que você tinha pra falar? Falei. Aí ele falou assim, então eu vou te explicar só uma coisa, né? Você veio falar de injustiça e tal. Quem falou pra você que o mundo é justo? Pode voltar pra trabalhar. Bom, a partir daí, Caraca. aí eu entendi que as coisas Uhum, tinham que funcionar diferente. Então foi a uhum. partir daí que eu comecei a realmente entender como é que funcionavam as coisas, tudo, e tudo certinho. Ele falou era verdade, né? Sim. Não existe o tipo de justiça que eu estava buscando. E a partir daí aí realmente teve uma progressão. Aí em seguida eu já assumi o cargo que eu tinha perdido e daí para frente foi só crescimento. Pô, isso é um desafio bem grande, né? Porque, tipo assim, ó, a pessoa ela se vê como um potencial, né? Tipo, cara, meu trabalho aqui é técnico, eu sou uma pessoa muito boa no que eu faço, só que, não foi selecionada pra vaga. Isso às vezes é até uma brochada na carreira dela, né? Se a pessoa não tiver um pouco de jogo de cintura ali e também de entender que nem sempre porque tu é o melhor funcionário que tu vai ser, né, promovido a um cargo de gestão, faz parte do jogo, né? E assim, eu tenho muito aluno, muito mentorado que hoje chega para mim porque passou por isso, né? Então é uma situação que existe, né? Eu costumo dizer que isso é a pessoa querer uma carreira de merecimento, ou seja, e é natural, né? Porque a gente é educado no merecimento desde que a gente nasce, né? Então assim, a gente é pequeno lá, tá jantando e a mãe fala assim, ó, só vai ter sobremesa se comer tudo. Uhum. Merecimento, né? Você comeu tudo, você merece a sobremesa. Depois você vai para a escola, pô, você passa de ano se você estudar. Então você estuda, você merece. Aí você chega no mundo corporativo e no começo funciona por merecimento, né? Você começa lá, estagiário, júnior, aí você vai fazendo um bom trabalho, você vai ocupando dentro das funções operacionais, você cresce. Só que chega um momento que aí você vai partir para sua primeira liderança. Aí o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para a próxima. E só que a pessoa, ela acha que é um merecimento, Uhum. né? E aí é onde ela fica se batendo. Não, então tem que fazer um trabalho melhor, tal. É onde as pessoas acabam se perdendo. E o que você falou é a pura verdade. O fato de eu ser o melhor na função que eu ocupo hoje não necessariamente significa que eu vou ser bom numa função mais alta. Uhum. E a gestão da empresa, os executivos da empresa, eles não estão te promovendo porque você é bom no que você faz hoje. Eles estão te promovendo porque você vai ser melhor ou vai gerar mais resultado na função mais alta. E isso é uma diferença de conceito difícil das pessoas entenderem, né? Você fica plantado na carreira de merecimento, frustrado porque não acontece, se sentindo injustiçado, quando na verdade não é bem assim. Como eu passei por isso, eu senti na pele como é que funciona, mas essa é a questão que a gente tem que abrir os olhos nesse momento. Aham. E tu até falou ali sobre a questão do merecimento, que a gestão tá vendo isso. Cara, é o que eu comento também com o pessoal, assim, né? No final do dia,
é ali, ó, a entrada, né, receita, despesa, passa uma linha e aquele valorzinho ali que no final do dia que vai funcionar, né. Então assim, obviamente, né, claro que todo o network que tu faz ali, né, o teu desempenho é super importante, mas no final, cara, a gestão ela vai estar olhando o quê? Cara, como é que eu vou fazer para que essa pessoa aqui, desenvolva melhor em outro cargo aqui, para que no final do dia aquela linha que a gente traçou ali, ela seja sempre mais positiva, né. E isso está certo, né? Porque do ponto de vista dos executivos da empresa, e eu sempre falo, a função primordial de um líder é trazer resultado para a empresa, tá? Acima de qualquer outra função. Então, e um executivo, ele está extremamente preocupado, porque a função dele é resultado, resultado, resultado. E aí, cada empresa tem a sua definição do que é resultado, do que é sucesso, né? O seu propósito, a sua missão. E dentro disso, qual é o resultado que vai levar a empresa ao sucesso? E é função e obrigação dos executivos garantirem que isso aconteça, porque senão a empresa quebra. Sim. Então, isso é a função primordial, por isso que eles estão de olho nas pessoas que vão ajudar eles a fazer esse resultado que é tão necessário. Uhum. Cara, eu quando comecei a minha carreira, na verdade, né, que é curta, né, é um pouco mais curta, mas assim, eu sempre também mirava ser um executivo e tal, eu gostei muito sempre gostei de bancos, então formado em administração, sempre fiquei focado ali em bancos e tal. E cara, uma coisa que me pega até hoje, eu falo: "Cara, como é que esses caras chegaram? O que que eles tiveram que fazer pra se tornarem executivos, diretores?" Tipo, eu olhava assim, entrava no LinkedIn, botava no Google, falava pegava um executivo lá que eu tenho bastante admiração, assim, falava: "Cara, vou ver qual que é o currículo dele, onde é que ele estudou, o que que ele fez da vida, como é que do nada ele virou, do nada, né, CEO de um banco internacional, como assim?" Mas qual que é aí nessa tua trajetória que tens aí, como é que tu acorda e tu tá num cargo de direção aí, num executivo de uma multinacional, por exemplo? E essa abordagem que você usou é muito interessante, uma coisa que eu incentivo muito os meus mentorados a fazerem. Porque você não precisa inventar roda. Você não precisa achar que você vai criar um caminho para um cargo executivo do zero, né? Você não está desbravando o mato, né? Um monte de gente já Uhum. chegou lá. Então, observar o que as pessoas que chegaram lá, as pessoas, os executivos que a gente admira, o que eles fizeram é fundamental porque a gente tem um caminho já desenhado. Só que o que acontece é que justamente as pessoas olham para esses executivos e fazem uma análise, pô, do que esse cara estudou, onde que esse cara começou a trabalhar, tal. E não é isso que fez ele chegar lá. Na verdade, o que fez ele chegar lá foram os comportamentos, as atitudes, os posicionamentos dentro da empresa, as habilidades que ele desenvolveu, porque quando a gente fala até de cursos mais de formação, né, a própria formação universitária, que é fundamental, porque senão você não começa com a formação universitária, você começa a partir de um certo nível que te permite chegar mais alto, ela é fundamental. Agora, quando o teu objetivo é crescer, quando você fala, por exemplo, em especializações, tipo pós, MBA, Uhum. isso te deixa melhor naquilo que você faz. Só que você está buscando uma função que não é o que você faz, é uma função mais alta. Então, aí são outros tipos de habilidade. Então, e eu sempre falo de desenvolvimento estratégico, porque se o teu objetivo é crescer, você vai ter que buscar as formações que te fazem chegar lá. E a partir daí, você vai pensar, poxa, um executivo. Então, o que eu vou observar num Aham. executivo de sucesso? Pô, como é que ele trata as pessoas? Como é que ele consegue as coisas que ele quer? Como ele se comunica? Como é que funciona o autodomínio emocional dele? E a autoconfiança, o cara tem. Então, você vê que são características muito mais ligadas a soft skills, né? Uhum. Que é isso que eu tenho que seguir para chegar onde ele chegou. Então, esse é o lado que a gente precisa olhar nas interações, né, dentro da Sim. empresa. Tu comentou ali sobre os cursos, certificações, MBA, enfim. Então, de uma forma mais genérica aqui falando assim, se eu, por exemplo, tô tentando trilhar minha carreira aqui para ser um executivo, né, um diretor de uma companhia.
Um MBA vai fazer com que eu fique bom no que eu já faço hoje e talvez não vai me ajudar a chegar naquele objetivo? É meio que isso? Exatamente. Entendi. Porque aqui são cursos de aperfeiçoamento, de aprofundamento. Então acaba não te levando. É sempre ligado ao teu objetivo. Uhum. Então, assim, eu tenho formações, né? Eu tenho 3 pós que eu fiz. Mas por quê? Porque o meu objetivo com aquela pós era um objetivo específico de aprender alguma coisa naquele campo. Uhum. Não que fosse me fazer crescer na carreira. E é fácil, cara. Pô, em 25 anos como executivo, eu promovi muita gente, tá? E sabe quantas vezes eu promovi alguém por causa do MBA que o cara fez? Nenhuma. Por quê? Porque para mim, o importante, como a gente estava falando, é o resultado que a pessoa vai gerar naquele outro cargo. E Uhum. isso a gente consegue medir de outras formas, né? Então, e até assim, estatisticamente, isso é muito claro, né? Hoje, até tem uma pesquisa que saiu no final do ano passado, e é uma coisa muito comum, você encontrar na internet, você vai encontrar várias pesquisas falando isso. Mas essa é uma pesquisa interessante, que o nome da pesquisa é Escassez de Talentos. E ela mede, ela faz a consulta com as empresas que ela pesquisa, de o quão fácil a empresa, ou a facilidade que a empresa tem de encontrar as pessoas que ela precisa, os talentos que ela precisa para o sucesso da empresa. E hoje, no Brasil, 80% das empresas diz que não conseguem encontrar os talentos. 80%. E isso é um número que há 10 anos atrás, né, em Uhum. 2013, quando a pesquisa foi feita, nessa pesquisa é uma pesquisa muito antiga, esse número era 30%. Então você vê que ao longo do tempo, as empresas têm tido mais dificuldade em encontrar pessoas com as habilidades que elas precisam para levá-la para o sucesso. Aí, se você fizer o mesmo período da quantidade de pessoas que fizeram pós-MBA, você vai ver que isso vem aumentando, eu acho que dá umas 4 ou 5 vezes mais pessoas do que naquela época. Então você tem um número muito grande de pessoas que têm pós-MBA e as empresas dizendo que o talento está caindo. Então, estatisticamente, a gente vê que uma coisa não está relacionada com a outra. São cursos importantes, mas para outro tipo de objetivo, não para crescer na carreira. Aham, entendi. Sempre quando eu vejo assim, que as empresas comentam que tem um pouco de dificuldade em contratar, eu sempre fico me perguntando, né, cara, porra, eu conheço tanta gente boa que tá procurando emprego, como assim os caras têm dificuldade de contratar, né? Até hoje, aí tu trouxe esse dado também, não consigo é, entender como que 80% das empresas não acreditam que tenham dificuldades, né, de encontrar esses profissionais do mercado. Será que, às vezes eu me pergunto, né, não estão procurando, às vezes, um funcionário muito mirabolante? Não sei, eu realmente, ou tá tentando pagar pouco, eu realmente fico com essa pulga atrás da orelha, assim, sabe? Uhum. Eu acho que nem é isso, porque como tem essa falta de talentos, as empresas estão dispostas a pagar, porque elas sabem que o retorno vem. Tá? Então, se você pegar, por exemplo, os meus alunos que são promovidos, eles têm, em média, 40% de aumento. A empresa está, de fato, disposta a reconhecer essas habilidades que eles desenvolveram. O problema é que é o critério que a gente fala, porque a gente fala assim, não, pô, esse profissional é muito bom. Sob qual critério a gente está analisando? Talvez um critério mais operacional, mais de execução. Mas o que a empresa precisa? Pô, ela precisa de pessoas que têm determinados tipos de habilidade. Isso eu vejo muito. As pessoas às vezes falam assim, poxa vida, eu não fui promovido, ou a empresa não me reconhece, a empresa não me valoriza. A gente escuta isso muito. Mas a questão é, a empresa vai te valorizar não pelo critério seu, ela vai valorizar pela expectativa que ela tem do profissional. Então, essa expectativa e essas, vamos dizer, habilidades é que às vezes faltam. As pessoas acabaram indo para um lado muito operacional, de desenvolvimento mais técnico. Uhum. E o resto, né, as outras habilidades de interação com as pessoas, isso acabou ficando para trás. Sim. Se tivesse que escolher, assim, entre um profissional, né, que ele tem grande maestria em desenvolvimento técnico ali, e o cara que tem mais
a persuasão, talvez, assim, ou carisma, um jogo de cintura, para um cargo de gestão, tu iria preferir o que qual? Com certeza, o que tem mais persuasão, habilidade. Porque num cargo de gestão, ele vai, à medida que você cresce, você tem menos atividades operacionais de execução. Uhum, E isso faz com que você tenha liderados que vão fazer esse trabalho para você. Então, a capacidade de motivar, de persuadir esses liderados para que eles façam o melhor que eles podem fazer, é uma habilidade muito mais importante para um líder do que um que saiba botar a mão na massa, que saiba fazer, mas não consegue fazer com que as outras pessoas tenham esse mesmo resultado. Então, esse tipo de habilidade, ele multiplica os teus resultados. Vamos imaginar que você, como operacional, você gere um resultado de 10, qualquer coisa. O líder, ele vai ter 5, 10 liderados. Ele tem que ser capaz de fazer cada um dos liderados dele gerar os 10 que você gerava no operacional. Então, ele faz os 10 que ele tinha virarem 100. uhum. Essa é a grande sacada. Por isso que a gente tem essa exponenciação de resultado. Mas para isso, se o cara não tem essa habilidade de negociação, de persuasão, ele não consegue fazer. E tem, tá? Tem muito líder operacional por aí, aquele cara que é controlador, aquele cara que fica em cima da execução, mas esses caras não têm o melhor resultado. Sim. Mas é que, assim, como essas pessoas chamam bastante atenção quando com a forma que elas trabalham, elas acabam também não sendo vistas, né. Porque, por exemplo, uma coisa que eu penso, né, se como é que através do meu currículo, através do meu LinkedIn, enfim, da ferramenta que a gente usar para buscar uma vaga, como é que eu vou conseguir expressar as minhas qualidades, tipo, de comunicação, persuasão, se eu não consigo chegar naquelas vagas ou falar com aquelas pessoas para conseguir aquelas entrevistas, sabe? Como é que funciona essa lacuna entre esses 2 pontos? É que no LinkedIn você consegue colocar esse tipo de habilidade. Então, dentro do LinkedIn ou no seu currículo, o que você vai fazer? Você vai desenhar o conteúdo ali de acordo com a expectativa que o recrutador, no caso, tem para a posição que você deseja. Então, tá bom, vamos lá. Eu sou, sei lá, sou um engenheiro sênior, estou buscando um cargo de gerência. Tá bom. Qual é a gerência que eu quero? Para essa gerência, nessa área, nesse segmento, o que é importante? O que um diretor responsável por esse gerente olha e fala assim: não, cara, isso é o que eu preciso para um gerente nessa posição. E aí você coloca dentro do teu LinkedIn ou dentro do teu currículo as habilidades, as experiências que você teve que mostram que você tem aquelas características, as expectativas que ele está buscando. E isso aí dá match, né, como a gente fala, Sim. porque aí ele está buscando, inclusive o robô do LinkedIn, ele faz isso também, ele acaba pegando por esse tipo de palavra-chave, tudo, ele acaba identificando e achando você lá. Uhum. Até, eu comento bastante isso, porque quando tive que fazer minha transição de carreira, né, eu trabalhava no segmento bancário, né, em agência, assim, e daí eu saí pra empresa de tecnologia, e eu tinha muita dificuldade, assim, né, porque, cara, eu era gerente de bancos, gerente de conta, de carteira, né, mas pra poder me inserir numa empresa de tecnologia, cara, é puxado, assim, sabe, bem complicado, porque, ah, claro, provavelmente eu não conseguia me expressar, agora pensando que tu falando aí, não conseguia talvez passar o meu conhecimento para o papel, né, mas eu sabia que, tipo, as funções que eu buscava desempenhar, pô, eu conseguiria atender pela experiência e bagagem que eu já tive antes. Só que eu não conseguia escrever isso no papel pra pessoa me olhar e falar assim: "Ó, cara, esse cara aqui vai ser bom aqui dentro", sabe? É sempre um desafio, né, mas o interessante é você buscar as palavras que essa pessoa usa para, vamos dizer, porque são jargões, são Uhum. terminologias diferentes, né, porque é um Sim. segmento diferente. Então, quando você começa a buscar como a pessoa fala, você alinha, você cria conexão até com a comunicação que ela usa. E isso facilita bastante. É claro que sempre num caso de transição, como você fez, você saiu de um segmento para outro, muitas vezes a gente acaba dando um passo para trás, Uhum. porque é uma mudança, é uma transição de carreira. Toda transição de carreira, você começa de novo.
né? Sim. Eu fiz isso porque eu saí do mundo executivo, abri minha empresa, todo mundo faz que faz uma transição. Então, muitas vezes você faz isso mesmo, né? Faz parte da transição. Mas é o caminho, né? É buscar. Por isso que eu sempre falo também para meus mentorados que não adianta você sair fazendo um monte de coisa. Você primeiro precisa ter um objetivo claro, né? Um propósito. Uhum. Quando você tem um propósito, que no seu caso era claro, você queria ir para empresa de tecnologia. Poxa, então você vai direcionar os teus esforços para chegar naquele propósito. Agora, se você está fazendo de tudo, não sabe bem o que você está fazendo, porque você não tem um propósito, aí quem não tem um destino, qualquer lugar serve, né? Sim. Então é mais difícil. Não, exatamente. E como é que tu trata com teus mentorandos? É mentorandos, né? É a Isso. segunda, terceira vez já, velho. Caraca, tô com uma dificuldade na palavra. Os mentorados. Como é que tá os mentorados? Isso, exatamente. No sentido assim, né? O cara, ele tá um tempo na empresa, ele gosta muito daquela empresa, ele quer trabalhar como executivo, né, mas o cara não encontra oportunidade. Até que ponto, ou qual que é o ponto dele, dessa pessoa olhar e falar, cara, eu acho que o meu trabalho aqui não tá sendo valorizado, vou começar a olhar pra fora pra buscar uma oportunidade. Porque assim, eu acho que tem um certo receio das pessoas em o novo, né? Cara, o novo, imagina, tu ser executivo na empresa que tu já conhece, que as pessoas te conhecem, te dá uma certa conforto, né? Agora tu, cara, eu vou tentar ir lá no mercado lá ver como é que eu vou ser executivo lá. Como é que tu lida com essas dificuldades que as pessoas enfrentam dentro da própria carreira, que fica um pouco estagnado, talvez, né? Você tem que tomar um cuidado aí, eu sempre falo para eles o seguinte: como não é o merecimento que te promove, o que vai te promover é a prontidão, ou seja, é o quanto você está pronto para ocupar um cargo mais alto. E não adianta só você estar pronto, porque se ninguém vê, não resolve. Então você precisa também trabalhar no seu marketing pessoal, porque você precisa se desenvolver e mostrar isso. E muitas pessoas acabam achando que são potencial tudo, mas elas não têm esse desenvolvimento. Então, a primeira coisa que tem que ficar clara é, de fato, você está pronto ou não. Eu tenho uma mentorada, inclusive, que é um caso interessante. Ela trabalhou numa empresa, estava trabalhando numa empresa lá, uns 5 anos na empresa, também queria crescer e não aparecia, não surgiu oportunidade e tal. Bom, aí, pô, essa empresa não me valoriza, a liderança não me vê e tal, vou mudar de empresa. E aí mudou de empresa, foi para uma outra empresa, um deslocamento paralelo, mesmo cargo e tal. Chegou na outra empresa, passou 1 ano, mesma coisa, nada. Passou 2, mesma coisa. Passou 3, mesma coisa. Aí ela começou a desconfiar do que é de fato, pô, se eu mudei de empresa, o problema não está na empresa, o problema Sim. está comigo. Foi aí que ela entrou para a mentoria. Então, ela não estava pronta. Então, eu sempre trago isso para os meus mentorados, de que você precisa estar pronto. Agora, uma vez que você esteja pronto, você está pronto para ocupar um cargo mais alto na tua empresa em qualquer lugar do mercado. Então, aí é hora de você olhar para o mercado e ver o que está acontecendo. E é sempre bom você estar aberto, né, ao mercado, de vez em quando fazer uma entrevista. Não que você vá sair da empresa, mas enfim, você quer saber como é que está a aceitação do mercado para você. Eu falo para meus alunos que é sempre um teste. Você acha que está pronto? Vai para o mercado e vê se eles te chamam para conversar sobre uma função mais alta. Se te chamar, você está pronto. Então é sempre um teste interessante de fazer. E o que eu digo é assim, para sair da sua empresa, só existem 2 situações. Uhum. Né? Só. Senão você fica, né? Uma é com promoção. Então, eu vou sair da empresa para ser promovido em outro lugar, para assumir um outro cargo em outro lugar. E a segunda é se você está numa empresa que tem um ambiente tóxico, um ambiente que te faz mal. Aí você tem que sair e sair rápido, porque aos poucos aquilo vai te abalando a confiança e o teu desempenho, né? Sem contar as doenças, tudo. Hoje a síndrome de burnout é uma realidade grave no mundo Sim. corporativo. Fora dessas 2 situações, você tem que realmente permanecer na sua empresa. Não faz sentido você sair, né? Porque é o que você falou. Você sai para a mesma função, o mesmo salário. Você começa tudo de novo. Uhum. Então aí não faz sentido. Sim. Né? E jogando fora de casa, né? Teoricamente, porque ali Exatamente. tu já sabe como é que todos os atalhos do gramado ali,
por exemplo, cargo de gestão, né? Depende muito das pessoas, né? É uma dificuldade bem grande, assim. Eu acho que quem tem cargo de gestão é tipo assim, ó, cara, não é eu indo lá e botando a mão na massa. Eu preciso que as pessoas, tipo, enxerguem o que eu tô enxergando, que tenham a visão que eu tô enxergando, pra então que elas vão lá e façam aquilo que a gente pede, né? Então, tu depende muito das pessoas, né? Então, se tu tá jogando na tua casa ali, né, a empresa que tu conhece, sabe como cada funcionário, cada colaborador ali, ele reage a uma forma de pedido, né? Porque tem gente que se tu pede de uma forma, é ruim, pro outro é bom. Então, cada pessoa tem um jeitinho até de falar. Então, tu já tem uns atalhos do campo ali pra poder chegar no teu objetivo. Agora, quando tá numa empresa nova, é tudo novo, né? A forma que tu fala ali, talvez, tipo assim, aqui em Floripa a gente fala muito meu querido, minha querida. Se eu chego pra uma pessoa, tô numa outra empresa lá que o pessoal não me conhece, e eu chego na moça e falo assim, ó, minha querida, vai falar, talvez, né? O cara já Já tá. tá assédio, né? Já vai pra É. RH. Ou tá minha querida. Tem gente que acha que querida é ofensivo, né? Então o cara já, cara, isso aí já te deixa numa situação um pouco de ruim, assim, né? Tu perde a vantagem que tu tinha na empresa que tu conhecia, né? Não, isso é fato, né? Quando você está na empresa, conhece as pessoas, é mais fácil, né? Sem dúvida alguma. E muitas vezes é só uma questão da gestão, da alta gestão da empresa te perceber diferente. E é muito interessante, né? Porque eu começo a trabalhar isso com os meus mentorados e eles começam na empresa a mudar comportamentos, a mudar atitudes. E isso é de imediato, né? Então eles sempre trazem, poxa, fiz isso e o diretor lá fala, pô, você tá diferente, tô percebendo uma coisa. Então você chama a atenção nesse sentido. E muitas vezes você não teve oportunidade porque você não fazia isso. Então você começa a fazer isso e as pessoas, a gestão da empresa, ela começa a te enxergar de forma diferente. E aí surgem oportunidades, né? Eu tenho mentorados, por exemplo, que a empresa criou uma posição para não perder ele para o mercado. Então ela cria uma posição nova para encaixar a pessoa, porque a pessoa se torna tão essencial, né? Uhum. Insubstituível ninguém é. Não. Mas, pô, a empresa olha e fala assim, putz, para eu trocar, vai me dar trabalho, vai me custar muito. Então eles criam uma posição para encaixar essa pessoa. Isso acontece também. E antes também ela não viu oportunidade. Uhum. Ah, mas como é que a gente consegue fazer ali, por exemplo, né? Cara, eu quero muito subir na minha carreira, eu quero ser um cargo de diretoria aqui, de direção, né? E como é que eu faço isso sem ser um puxa-saco ali da rapaziada, sabe? Que eu acho que as pessoas enxergam muito dessa forma, né? Ah, tá sempre agradando ali, tá sempre elogiando. Como é que a gente faz assim pra não ficar nessa. Porque é um clima chato também, né? Os teus amigos, colegas ali de trabalho te veem como um cara que é puxa-saco, que não sei o quê. Como é que funciona isso? Isso tem um pouco de mito dentro Hum. do mundo corporativo, tá? É, assim, a gente separa, tem puxa-saco, tem, não resta dúvida, mas existe um outro lado que é um lado de relacionamento, é um lado político. E sempre que eu falo em político, o pessoal já começa porque a política, né, pra gente tem uma Sim. conotação negativa, mas a política dentro do mundo corporativo é fundamental, você não cresce, tá? E para isso você precisa criar relacionamentos. Porque o que acontece é assim, primeiro, até antes de eu falar, essa questão de puxar saco, às vezes o pessoal fala para mim, né, eu fico bravo, às vezes eu tô numa live, alguma coisa, o pessoal fala, que só cresce quem é puxa saco. Uhum. E eu fico bravo porque acontece o seguinte, eu como executivo tenho uma responsabilidade com a empresa. Quando você fala assim, só cresce quem é puxa-saco, o que ele está dizendo? Cresce uma pessoa que faz relacionamento, mas não entrega. Uma pessoa que não tem entrega. Eu, como executivo, vou promover um cara porque é um cara que é chegado, eu gosto dele, mas que não me entrega resultado? Eu sou burro, então. Sim. Entendeu? Então, quando a pessoa fala que só é promovido quem é puxa-saco, tá chamando a diretoria de burro, né? Porque os caras estão promovendo gente incapaz de gerar o resultado que a empresa precisa para sobreviver. E, cara, o cara não chegou ao cargo de diretor à toa, né? Eu falo para eles, para de subestimar a gestão da empresa. O cara não chegou lá um dia, o CEO da empresa olhou para ele e falou, cara, você tá com uma cara de diretor, hoje eu vou te promover. Sabe? Não é assim. Então o cara não chegou lá à toa. O cara chegou lá porque ele mereceu chegar lá.
Então, quando o pessoal fala de puxa-saco, ele está subestimando a inteligência da gestão. A questão de relacionamento, essa é importante. E muitas vezes o que acontece é que a pessoa foi preterida numa promoção, ou achou que era mais qualificada que a outra, tal, e ela fala, não, mas o outro foi promovido porque era puxa-saco. Porque é muito mais fácil eu atribuir essa culpa, né, para uma outra pessoa do que eu reconhecer que eu não fiz o que eu precisava fazer para estar lá, né? Então isso acontece com muita frequência também. Agora, a questão é a seguinte, o relacionamento é importante porque o relacionamento gera confiança. Eu, como executivo da empresa, eu nunca vou promover uma pessoa que eu não confie. Porque, assim, eu tenho uma responsabilidade para gerar o resultado, senão eu não faço o meu trabalho. Eu tenho que ser mandado embora. Então, para eu promover alguém, para eu colocar uma pessoa com mais responsabilidade, que vai me ajudar a levar o resultado que eu preciso, se eu não confiar nessa pessoa, eu não faço isso. E a única forma de gerar confiança é através do relacionamento. Então, se você não cria relacionamento com a gestão da empresa, eles não te conhecem e não têm confiança. Então, essa é a questão que você tem que fazer. Você tem que fazer relacionamento. Qual que é a diferença do puxa-saco? É que você cria relacionamento, você conversa, você tem contato, você fala, você coloca coisas pessoais, que faz parte, né, da construção do relacionamento, mas você vai entregar. Não é que você está fazendo um relacionamento vazio, é um relacionamento íntegro. Por quê? Porque você não está querendo manipular ninguém, tal. Você vai entregar aquilo que vai ser exigido de você uma função mais alta. Então, é necessário. Não tem jeito. Você, se não tiver relacionamento com as pessoas que tomam as decisões na empresa, você não tem confiança e não vai ser promovido nunca. Aí é aquela questão, né, que você falou, um ponto interessante, né? Pô, mas tem os meus colegas, eles vão falar que eu sou puxa-saco. Você vai escolher se você quer ficar na posição que você está e agradar os teus colegas, ou se você vai querer crescer e agradar quem vai tomar essa decisão. Até porque, é o que eu sempre falo, né? Uma vez um liderado meu, a gente trabalhou, tal, eu promovi ele passou a ser líder dos colegas dele. É um trabalho difícil, né? Pô, demais, né? Porque até então você tava lá, tava falando mal de não sei Sim, quem, e de repente você virou o chefe. E aí eu falei para ele o seguinte, né? Eu falei, ó, o que vai acontecer é que você já não vai mais fazer parte daquele grupo. Então o que eles vão fazer? Para não ficar chato, eles não vão te excluir do grupinho de WhatsApp, eles vão criar um outro grupo sem você. Aí ele falou, tá louco, cara, os caras são tudo chegados, nunca vai acontecer isso. Passou uma semana, ele veio, pô, fiquei sabendo que os caras criaram um grupo de WhatsApp. Putz, é natural, né? Não tem, até porque você vai ter que cobrar os caras. Sim. Né? É assim, faz parte do processo de crescimento. Né? E a cobrança, por mais que ela seja num tom mais amigável, um tom profissional fluido, não é boa. Quem tá recebendo a cobrança ali não é uma coisa boa, né? E você tem que entregar, tem que cobrar, tem que pôr pressão, você tá recebendo pressão também, faz parte da função de líder, né? Não tem jeito. Cara, que isso aí até tem que ser a pessoa que quer mudar de carreira, subir, ela tem que entender também que ela vai ser, talvez na empresa, vai andar mais sozinha, né? Não vai ter aquela... Claro que é sempre bom ter um clima muito amigável e agradável na empresa, mas ela vai ser uma pessoa sozinha, vai ser um pouco mais excluída, não vai ter muitas conversas, não vai ser incluída ali, porque pode ser que não seja nem falando da pessoa em si, mas que ela, como tem influência ali em um outro meio, vai atrapalhar aquela conversa que está rolando, né? É natural que isso aconteça. A gente sempre busca, como líder, estar próximo às pessoas, se mostrar parte da solução, para ajudar as pessoas. Mas isso acontece, não tem jeito. O que vai acontecer é que você começa a criar outros círculos de relacionamento. Então você vai buscar os teus pares na mesma área, em outras áreas, né? Então, na última empresa que eu trabalhei antes de abrir a minha, a gente tinha... A diretoria era uma diretoria extremamente unida. Então, ali era o nosso ambiente onde a gente estava mais confortável, né? Então, claro, tinha relacionamento com o meu pessoal, uma coisa que eu sempre me preocupei. Então, todo dia eu ia almoçar com o pessoal,
porque isso é legal para você também criar relacionamento, Sim. conhecer as pessoas, tal. Então, o líder ele tem que se disponibilizar a fazer esse tipo de coisa. Mas ainda assim, o ambiente que, vamos dizer, dos teus pares é o ambiente onde você vai estar mais inserido. Porque o que você falou é verdade, você começa a descolar do ambiente antigo e migrar, né? Uhum. É o crescimento. Cara, no caso, né, tu tinha um hábito bom de almoçar com as pessoas, né? Então, tu todo dia almoçava com o teu time. E agora, hoje, com home office aí, como é que o cara pode estar mais próximo da equipe dele, né? Pra que tenha esses momentos ali que teria, por exemplo, num almoço, né? Como é que poderia fazer, será? O home office é um desafio. Por quê? Você estar presente, e tem muita empresa voltando, Uhum. tá? Já está diminuindo, tem empresa voltando 100%, né? Porque estar presente acaba trazendo alguns outros tipos de benefício, de as pessoas te veem sem você precisar, vamos dizer, forçar nada, você está lá, né? Você está junto. Existe um aprendizado que você tem de estar próximo de outras pessoas, né? Porque você está ouvindo, você está acompanhando o que acontece, você está aprendendo também. E a questão mais grave que eu acho é a questão de cultura da empresa. Porque a cultura da empresa é muito importante, porque ela direciona todo mundo que está na empresa para o mesmo caminho, né? Para o mesmo objetivo. Porque, assim, teoricamente, dentro da empresa, todas as pessoas que estão lá, elas têm que ter um único objetivo, que é o sucesso da empresa. Sim. E eu digo teoricamente porque a gente sabe que cada um ali na sua área, isso nem sempre acontece. E isso vem da cultura da empresa. E com as pessoas fora da empresa é mais difícil. Então, quando você está fora, quando você está em home office, você tem que tomar alguns cuidados adicionais, né? Então, você tem que criar situações que talvez presencialmente você não precisasse. Então, por exemplo, você vai dar um feedback para um gestor que é cliente interno teu, alguma atividade que você fez para ele. Normalmente o que você faz, bota um e-mail, coloca lá no Messenger da empresa e tal, e boa, né? Se você está de home office, você não faz isso. O que você faz, você liga para o cara, né? Porque você força um contato mais pessoal. O contato por escrito, ele é muito impessoal. Então você força, você liga para o cara, você faz uma videoconferência. Outra coisa, por exemplo, que eu vejo o pessoal errar muito, né? Tem muita videoconferência hoje nas empresas. E eu vejo o pessoal entrar de câmera fechada. Putz. Pô, o cara que entra de câmera fechada, ele não é visto. E uma pessoa invisível não é promovida. E a pessoa entra, não, porque eu quero proteger a minha privacidade e tal. Tá bom, mas você não vai crescer. Eu já vi acontecer, rapaz, uma coisa que é incrível, né? Tava uma pessoa de câmera fechada, e aí tem os caras que ficam de câmera aberta, e é fácil, você tá numa videoconferência, eu até brinco com os meus alunos, né? Eu faço um teste lá com eles, porque as mentorias são por vídeo também. E os caras que estão com a câmera aberta são os caras que são o foco. Se eu tô falando ali, eu quero olhar para alguém, Sim. porque eu quero ver a reação da Precisa da pessoa. reação pra saber se tá falando a coisa certa, se estão entendendo, né? Seria alguma coisa assim, né? Então você tá olhando para os caras que estão com a câmera aberta. Aí o que aconteceu? Uma pessoa que estava com a câmera fechada deu uma ideia, mas foi uma ideia genial, cara. O diretor que estava lá, nossa, adorou a ideia. No dia seguinte ele falou, ó, o fulano de tal que deu aquela ideia, porra, não era o fulano de tal, rapaz, era um cara que estava com a câmera aberta, que não tinha falado nada. O outro que deu a ideia estava de câmera fechada e quem levou o crédito foi o cara da câmera aberta. Então chega nesse ponto, né? Então são coisas, são cuidados que a gente tem que tomar em home office adicionais, né? Você tem que realmente fazer mais para ter o mesmo resultado, não tem jeito. Uhum. Que é bem difícil, né? Até a questão da mensagem, né? Cara, hoje em dia, né, a gente trabalha, a gente tem um time ali que... O meu time, na verdade, eles trabalham remoto e até a mensagem, assim, quando é um assunto que precisa de um pouco mais de atenção da pessoa, eu falo, cara, a gente consegue ligar daqui a pouco pra eu poder te falar o que que é? Porque se eu escrevo assim, e aí? Só mando um e aí, né? Óbvio, eu vou mandar uma mensagem também, porque eu não gosto de mandar uma mensagem e não mandar nada, né? Mas o e aí que eu escrevo ali, o que ele lê lá do outro lado é um e aí totalmente diferente do e aí que eu mandei. E daí essa divergência de comunicação, né? Porque cada um escuta, entende de uma forma,
É muito ruim pro relacionamento ali da própria empresa, né? Porque tu tá passando uma mensagem, mas o jeito que a outra pessoa vai ler na outra ponta lá, cara, é totalmente diferente. Tipo, não tá nem no teu controle, né? E pior, né? A pessoa ainda vai ler a mensagem de acordo com aquilo que ela está sentindo na hora. Se ela brigou com alguém e tal, ela já vai ter uma predisposição a ver tua mensagem de forma negativa, Uhum. né? Então, mensagem por escrito é extremamente complicado, né? Ah, eu evito quando eu vejo que a galera lá começa, tipo, assim, pessoal, a gente precisa fazer tal coisa, né? O pessoal começa, um escreve aqui, ah, fiz isso e não deu. O outro fala, não, eu fiz isso e não deu, eu fiz isso e não deu. Eu só mando um telefoninho ali, ó, na mensagem, assim, eu falo, gente, vamos se ligar ali, que daí já resolve. Até porque, tipo, um fala uma coisa, e é o que tu falou, meu, o outro tá do outro lado lá, ele vai interpretar de uma outra forma já. O cara já tá me agredindo verbalmente aqui na frente, me expondo na frente de todo mundo. Eu falo, antes de chegar nesse ponto, eu falo assim, ah, pessoal, manda só o telefoninho ali, ó, vamos se ligar e a gente já resolve isso aqui. Melhor coisa, não dá. E é difícil mesmo. Eu também tenho pessoas que estão em home, até pela natureza, né, Aham. da empresa, tudo, tem pessoas fora. E de vez em quando é isso, cara. Eu vivo falando pra eles assim, pô, vamos fazer uma vídeo porque a comunicação não... E às vezes não é nem que a pessoa não tá fazendo tudo, mas é que quando você tá lá, você olha e você vê, a pessoa tá lá, tá fazendo aquilo, fala, ah, poxa, tô mais tranquilo, você vai por esse caminho. Quando tá longe, cara, você fica inseguro, você fala assim, não, pô, tá Inseguro. indo pro caminho errado, não é isso, né? Então bate aquele pânico, né? Às vezes acontece comigo também, não é? Cara, uma adrenalina, né? Porque tu É, fala, tá, a gente falou, a gente alinhou aqui, a gente só deu reunião, é pra gente fazer isso. Daí, de repente, tu para pra fazer tuas coisas, tu para e pensa, será que eles estão fazendo isso? Será que eles entenderam o que é pra fazer? E tu não tem aquele... É, é um certo controle, talvez. Eu acho que, claro, vai amadurecendo um pouco mais ainda. Mesmo que seja muito amadurecido, tu vai ficar aquela, pô, mas será que tá? Será que não dá? Porque tu não tá vendo ali de fato, né? Tu não tá acompanhando diretamente se tu passa ou tu vê de longe, né? É diferente, né? completamente. É. A gente tenta. Eu tento falar pro pessoal, eu falo, gente, eu não quero fazer microgerenciamento de vocês. É a última coisa que eu quero aqui. Até porque eu preciso de sossego na minha vida também e tanto microgerenciamento é ruim pra quem é a vítima ali e quem tá fazendo também, né? Porque, pô, é chato pra caramba, velho, fazer microgerenciamento. Eu falo, então, pra gente não ter isso, cara, no final do dia, vocês vão lá na tarefinha que você estava fazendo, escrevem o que vocês fizeram, dificuldade, até onde que parou, o que que vai rolar amanhã, tá resolvido. Quando eu chego aqui 7 horas da manhã, 7h30, eu vou ler, vou entender, se a dificuldade já consigo tratar e resolve a vida e não fico enchendo de saco e fazendo microgerenciamento, que é chato pra caramba, né? Tá maluco? Né, é ruim mesmo, né? O líder que faz microgerenciamento, ele não tem tempo de nada, né? Porque ele tá fazendo trabalho de 5, Sim. 10, é uma loucura, não dá. Cara, como é que tu orienta, né, teus mentorados aí pra questão assim, como é que tu vai identificar que a pessoa que tá na tua gestão hoje, cara, ela nunca vai te promover? Tipo, essa pessoa talvez não goste de ti, talvez ela não queira que tu seja nesse cargo. Como é que as pessoas conseguem abrir o olho pra isso? As pessoas conseguem perceber isso, né? Porque no relacionamento você já sabe como é que você tem a tratativa com o teu chefe, você tem as respostas que ele dá. E, curiosamente, eu tive um aluno assim agora, que foi promovido na terça-feira. O que aconteceu com ele? Ele tinha esse problema, o chefe já sempre se esquivando, né? Porque o chefe nunca é direto nesse sentido. Ele se esquiva por quê? Ele enxerga você como bom no que você faz, ele tem medo de perder. Então, se ele for muito taxativo, ele sabe que você vai sair. Então, ele se esquiva, dá aquelas desculpas, sempre passa para frente, né? Procrastina, tal. E o cara começou a perceber e ele, na verdade, ele tinha uma ideia de criar uma estrutura dentro da área dele, que atenderia melhor alguns clientes internos. E quando ele levou a estrutura, obviamente, levava ele a uma promoção de liderança, né? E tá certo, ele tem que buscar o Sim, dele, né? Mas isso favorecia muito a empresa, um ganha-ganha. Eu sempre falo para meus alunos, fora do ganha-ganha não há salvação. Então você sempre exato. tem que buscar isso. E quando ele apresentou para o chefe, nossa. E aí eu falei para ele assim, bom, vamos criar uma estratégia. Isso é bom para a empresa? Sim. É bom para quem na empresa? Quem são os gestores que vão ser beneficiados com isso? Identifique esses caras.
Beleza, agora começa a conversar com eles. Então ele faz um trabalho estratégico por fora. Começou a conversar, tal, tal. Os caras se empolgaram com a ideia. Os caras que fizeram a cabeça do diretor dele. Aí, não foi mais, foi via diretor, goela abaixo do antigo gerente dele, criaram a área, aí ele foi promovido. Então você tem saídas estratégicas. A outra coisa é que dentro de uma empresa, uma promoção nunca é uma decisão de uma única pessoa, tá? Do teu gestor. Nunca é assim. A gente sempre passa por uma espécie de colegiado lá dentro. Então, por exemplo, nas empresas que eu trabalhei, até efetivação de estagiário ia para a mesa da diretoria, né? A gente tinha reunião da diretoria e não passava nada que a gente não aprovasse. E eu vi muita gente ser barrada ali, tá? Então acontece, por isso que quando a gente fala de relacionamento tem que ter bastante abrangência. Eu vi gente ser barrada porque não era conhecida. E então, o que você faz? Como não é uma pessoa só, você tem que criar uma rede de relacionamentos, sempre com a gestão, né? Eu falo para os meus alunos, não adianta você até outro dia um mentorado falou para mim assim, não, o pessoal lá que trabalha comigo, tal, todo mundo gosta de mim, todo mundo me respeita. Eu falei para ele, esses caras vão te promover? Não. Então, porra, tá certo, você tem que fazer relacionamento, obviamente, mas você não pode parar por aí. Então, você vai buscar na gestão esse relacionamento, mostrar esse tipo de habilidade que você já tem, como você trata com ele, como você interage com ele, e esses caras vão fazer vamos dizer, o caminho que você vai precisar trilhar para chegar. Então, isso acontece muito. E, eventualmente, às vezes tem casos assim, por exemplo, é uma empresa familiar, tem o dono, o primeiro cargo de gestão é o filho do dono, né? E o cara quer assumir um cargo mais alto. O cara não vai sair, né? Ou é o filho do dono. Então, aí ele realmente precisa ir buscar oportunidades no mercado, né? Então, baseado na realidade de cada um, a gente define uma estratégia que ele vai tomar, né? E quando a gente fica muito amigo, assim, da tua equipe, assim, sabe? Eu não sei, eu acho que o cargo de gerente, depois ele geralmente dá o pulo pra cargo de executivo, como é que funciona? O gerente já é executivo, Ah, tá? tá. O cargo de gerência já é um cargo Tá, executivo, entendi. considerado. Aí, a partir daí, E então, quando a pessoa, assim, eu tenho meus colegas aqui, a gente trabalha na mesma função, né? E eu sou muito amigo dessa galera, né? Até que ponto a amizade no trabalho também ela é importante ter, né? Ou ela pode ser um vilão? Até depois queria comentar isso contigo, abordar um pouco. Mas é que, se a pessoa ela é muito amiga, se dá bem com todo mundo, né? Fala sempre piada o dia inteiro e tal, ela vai conseguir desempenhar um papel de líder, de gestor, porque talvez a equipe veja ela muito como um par, um amigo, não respeite. Tu acha que tem muita essa dificuldade nessa transição? Ou até a própria diretoria não vê ele com um potencial porque ele tá igual todo mundo, talvez assim? não necessariamente. Eu acho que essa questão do relacionamento, ela não é ruim. Agora, ela pode sim se tornar ruim à medida em que você prioriza esse relacionamento em favor dos resultados. Ou seja, a tua função como líder é trazer resultado para a empresa. Se você, por conta dessa amizade que você tem com as pessoas, você começa a abrir mão desse resultado, aí isso é prejudicial e aí você vai ser demitido cedo ou tarde. Então, às vezes eu vejo muito isso, os líderes tolerarem, por exemplo, uma pessoa que não traz resultado, uma pessoa que tem uma energia ruim, que puxa o time, uma âncora, né, que puxa o time para baixo, ela tolera por conta de, não, é a pessoa, eu conheço, tal. E aí é ruim, né? Porque você tem que, como líder, às vezes você tem que tomar atitudes duras, né? Então, é bom a partir do momento que esse relacionamento vai te fazer gerar mais resultado. Se isso não acontece, aí não é bom. E quando você ainda está vamos dizer, ainda não chegou à liderança, step é mais abaixo ali. você tem esse relacionamento com as pessoas, o que a gestão quer saber é o seguinte:
esse relacionamento que você tem com as pessoas, ele é só um oba-oba ou ele te ajuda a persuadir as pessoas a entregarem aquilo que você precisa? Ele ajuda você a se comunicar melhor de forma que as pessoas ficam mais motivadas quando você pede alguma coisa para elas. As pessoas estão dispostas a fazer determinadas coisas com você por causa do relacionamento, que talvez elas não fariam se fosse de outra forma. Então, esse tipo de relacionamento é extremamente positivo. Agora, só oba-oba tal, aí a diretoria não Não tem como. valoriza. Eu também acho assim, eu acho que é tudo focado no resultado, né? Eu comentei isso no episódio que a gente teve anterior ali, e é só dar uma seguradinha ali às vezes em Opa. cima, porque pode ser que vire. Eu já tive essa infelicidade. Melhor não, né? No A meio do, experiência é a melhor coisa, né? no meio pra do se passar. podcast, ó, vou passar essa vergonha aqui, melhor não. Não, eu quase virei a caneca aqui também. Ela veio pra cá, veio pra lá. Meu Deus do céu. Mas tá bom. Eu sempre comento assim, galera. Cara, no final do dia, não tem como. Receita menos despesa, aquele número ali é que vai falar, né? Então, assim, claro que é muito bom tu ser amigo das pessoas. É ótimo, assim, né? Se puder. Maquiavel já dizia, né? Não vou ser o maquiavélico aqui, mas. Não. O dele não. Dele não vou. Não, o exemplo dele não vai ser bom. Não vai ser bom, não vai ser bom. Deixa quieto. Deixa o Maquiavel pra um outro episódio. Esquece, esquece isso. Mas assim, é bom, é muito bom que tu tenha esse relacionamento bom com as pessoas, né? Até porque, de novo, um cargo, quando tu tá num cargo de gestão, tu não executa, as pessoas têm que executar pra ti. Essa que é a parada. Então, mas também tu precisa ter o teu posicionamento ali, tipo, cara, eu tenho aqui o meu cargo, a gente tem que chegar nisso, e se a gente não der resultado, é o meu que tá na reta, né? E é isso mesmo, né? E não chegar no seu resultado significa que a empresa não chega no sucesso. É uma escada, né? Vai cascateando, né? Isso fica mais claro. Hoje que eu tenho a minha empresa, é isso. Eu adoro o pessoal, tudo, mas se não tiver resultado, pô, não adianta, né? Você tá com a empresa foi criada para ter resultado, né? E aí depende, né? Tem empresas com fins lucrativos, tem empresas sem, cada empresa tem a sua missão. Mas você precisa dos resultados para chegar lá, então não adianta, né? Se todo mundo tem um relacionamento maravilhoso, mas não tem resultado, morremos na praia, né? Sim. Então Daí não tem mais emprego, né? Exatamente, todo mundo perde. Aí ninguém é feliz sem emprego, sem dinheiro no bolso, né? Não tem como. Exatamente. Pode ser que seja, mas olha, eu não conheço ainda essa pessoa, né? Eu sempre falo, né, pro pessoal, vocês têm que entender o seguinte: o sucesso da empresa é o meu sucesso. Porque se você não entende isso, fica difícil. Às vezes, né, isso tinha uma coisa também no mundo corporativo, acontece muito, mas as pessoas não explicam, né? Tem uma série de mitos aí, né, que as pessoas falam, mas ninguém explica, né? E aí o pessoal na empresa fala assim, não, você tem que ter visão de dono. Você tem que ter visão de dono, né? E eu falava assim, né, nessa época eu trabalhava lá numa empresa que era de um dono mesmo. Uma baita multinacional, mas de um dono. Eu falava, pô, você quer que eu tenha a visão do cara? Me dá o dinheiro que ele ganha que eu vou ter, né? A gente sempre tem essa ideia. Mas não é isso, né? Quando a gente fala em visão de dono, é entender que o sucesso da empresa é o teu sucesso. Se a empresa vai bem, poxa, cria mais oportunidades, eu cresço, vou ganhar melhor, tal. Se a empresa vai mal, fica difícil para todo mundo. Então, é nessa linha que a gente tem que pensar sempre. Uhum. Quando a gente fala assim de mentoria, né? É um ponto que, de novo, né? A gente tá. Acho que esse é o terceiro episódio que a gente tá fazendo agora sobre mentoria. E um ponto que sempre me traz é tipo assim, pô, a pessoa ela tem que ser protagonista da carreira dela, ela tem que ter o perfil dela. Mas quando ela faz parte de um processo de ser mentorado, ela não perde um pouco desse protagonismo? Como é que tu encara essa. Talvez. Não tô dizendo que é uma divergência, né? Mas que pode ser que seja um pouquinho pro lado, um pouquinho pro outro. Não, eu acho que ela ganha, na verdade, protagonismo. Porque na mentoria, eu não vou fazer a pessoa ter uma personalidade diferente, mudar. Eu sempre falo para os meus alunos, tudo que você faz tem que ser feito com integridade. Integridade é respeitar os teus valores. Você nunca pode abrir mão dos teus valores
em função de alguma coisa que você não acredita. Você nunca pode chegar para uma pessoa e falar assim, pô, eu te admiro bastante e tal, se isso não é verdade. Então a pessoa não abre mão dos valores. O que a gente faz, e a mentoria faz muito isso, é trazer uma perspectiva diferente para a pessoa. Eu sempre falo que a mentoria, ela traz como processo de desenvolvimento, ela é assim, vamos imaginar que você está frente a uma parede, você está a 10 centímetros de uma parede de tijolos. E aí eu pergunto para você assim, o que é isso que está na tua frente? Não, é uma parede de tijolos, né? Tá, uma parede de laranja, tal, tem os tijolos aqui. Aí eu pego você e te afasto dessa parede. E aí você fala assim, opa, peraí, não é assim, a parede tem os tijolos, mas tem uma janela aqui, tem uma porta aqui, então você começa a ver possibilidades. A função do mentor é só afastar a pessoa da parede, mas é ela que vai enxergar, ela que vai entrar na porta ou vai passar pela... Ela decide como ela vai fazer isso dentro da realidade dela. Então a função do mentor é só trazer um ponto de vista diferente do que a pessoa tem. E isso eu faço muito para os alunos. Por quê? O ponto de vista dos executivos é o que vale na hora de promover. Sim. Então, quando você começa a entender como esses executivos tomam as decisões de promoção, você começa a moldar as tuas ações para mostrar, e não é que você vai fazer alguma coisa totalmente diferente, você vai moldar as tuas ações em linha com aquilo que ele espera. Você vai mostrar que aquilo que você está fazendo está em linha com o que ele espera. Então você traz esse ponto de vista. Isso eu faço muito com os meus alunos, né? E muito, nossa, demais. A gente tem até uma comunidade que eles perguntam, tal, eu vou respondendo. E todo dia é assim, caramba, meu, você trouxe uma perspectiva que eu nunca tinha pensado por esse lado. Claro, você nunca foi executivo. Eu fui e eu consigo olhar para a Sim. situação diferente. Então a mentoria ela tem esse poder, né? Um grande atalho, na Uhum. verdade, porque para eu chegar nessas conclusões tudo, cara, foi muita cabeçada, foi muita ralada, apanhei pra caramba, às vezes era 2 passos para trás para dar um para frente. Eles não precisam, porque isso tudo foi aprendizado que eu já trago para eles, né. Sim. Então essa é a grande vantagem. Uhum. Se a gente tivesse que, assim, por exemplo, eu quero chegar amanhã na empresa e botar um gatilho na cabeça ali do pessoal da direção que eu quero estar junto com eles. O que que eu teria que fazer, talvez, uma palavra, uma mensagem, o que que eu poderia fazer para começar a mudar esse pensamento assim, ó, opa, me enxerga aqui também. Eu sempre falo para os meus alunos que eles têm que conversar com as pessoas, só que a abordagem, que você não pode chegar para a pessoa e falar assim: "Eu quero ser promovido", e tal. O cara olha para você e honestamente dentro da empresa é assim, a tua carreira é problema teu, eu não tô nem aí se você quer crescer ou se não tá, isso aí não é problema meu. Então você nunca pode fazer abordagem focada em você. Então você muda a abordagem, chega pro cara e fala o seguinte: "Olha, pô, tem um cargo de gerente, o que que você, na sua cabeça, você quando olha para um gerente fala assim: "Esse cara é o gerente dos meus sonhos". O que que esse cara tem que fazer? O que que esse cara tem que ter? Quais são as habilidades? Quais são os resultados que ele precisa gerar? Você faz o cara pensar na função em si. Você não está falando de você está falando da função em si, da expectativa dele em relação àquela função. Então você cria todo o ambiente. E aí você fala: "Poxa, porque um dia eu quero crescer, quero chegar lá, eu sei que talvez eu ainda não esteja pronto, mas para mim é importante saber o que você considera, porque eu quero me desenvolver para chegar lá". Pronto. Primeiro, para o cara, quando ele fala da função, é o sonho de vida do cara ter uma pessoa assim naquela Sim. função, porque é que vai trazer mais resultado. Então, para ele é muito fácil falar disso, ele desenvolve muito. E aí você fala o seguinte, cara, eu quero me desenvolver, então você está puxando a responsabilidade para você, para chegar no teu sonho de consumo. O cara fala, pô, eu preciso ficar de olho nesse cara, porque ele tem uma visão diferente, ele está buscando isso. Então, aí ele passa a prestar atenção em você, né? E aí eu falo para meus alunos, aí você faz mais uma sacada, você fala o seguinte para ele: daqui a um mês eu posso voltar aqui só para você me falar quanto que eu progredi, se você observou alguma coisa positiva. Aí você cria no cara uma questão de coerência, né? Porque o cara fala assim, puta, daqui a um mês eu vou ter que falar para ele se ele progrediu ou não. Para saber isso eu preciso olhar para ele. Pronto, ganhou o foco de atenção do cara. Então você assim, sem falar nada de você, sem puxar nada para você,
passou a olhar para você. Caraca, vê se. Já tô imaginando aqui, colocar em prática. Opa, já. Que massa. Isso é o mundo corporativo, né? Porque assim, tem empresas que tem muita gente, né? Tipo assim, a gente trabalha lá, a gente tem umas 50 pessoas, eu acho. É bastante gente também, né? Não é pouco, né? Mas tem empresas que tem 2.000, 3.000, 4, 5, 6.000 funcionários, né? Eu trabalho com um aluno do Banco do Brasil, tem Putz, 100.000 nossa funcionários, cento e senhora. poucos mil, você imagina. Como é que vai ser E uma notado, né? estatal, né? Uma empresa do governo, então você imagina. E os caras são promovidos. Como é que é notado no meio daquela multidão, né? Então Pois é é. fazendo a pergunta certa, né? É, e eu sempre falo, né? Você nunca pode. E isso vale para quando eles veem problemas, tudo. Se você olhar para aquele problema gigante e quiser uma solução para aquele problema gigante, você acaba se perdendo. Então, vamos por partes, né? Vamos separar, cortar o problema em pequenas partes e vamos resolvendo uma de cada vez, um passo de cada vez. Então, a empresa é grande, tá? Vamos fechar, vamos trazer aqui para o meu mundo. Como é que é a minha área, o meu departamento, o segmento da empresa que eu trabalho? Como é que isso funciona enquanto organismo independente? Pô, você Uhum. começa a entender aquilo, começa a saber como é que funciona. E se você sabe como funciona, você tem como influenciar as coisas, né? Eu sempre falo para eles, né? A gente fala muito também de programação neurolinguística, Hum. de neurociência, porque se você entende como funciona a cabeça de um gestor na hora de tomar uma decisão, você pode influenciar essa decisão. Então precisa entender essas coisas, você precisa entender como funciona esse tipo de coisa. Uhum. Até sobre influenciar, entender a cabeça, né? É uma coisa que eu sempre me pergunto se existe características ou comportamentos. Aí eu acho que entra mais um pouco mais de comportamento mesmo, né? Para quem tá em cargo assim de direção, né? De ser level, que o pessoal comenta bastante, né? Uma pessoa, por exemplo, mais racional, talvez, mais gelada, com menos. Não sei, tô imaginando aqui, né? Com menos. Ah, demonstrando menos emoção no trabalho, seria uma pessoa que talvez teria um pouco mais de sucesso nesse cargo. Eu acho que não, eu acho que depende. Eu conheci muito C-Levels, como eu fui, tinha muitos pares, e você percebe personalidades completamente diferentes, às vezes para o mesmo cargo. Eu fui diretor de vendas muito tempo. E eu sou uma pessoa mais racional, mais dura, tal. Mas eu conheci diretores de venda que eram totalmente passionais, né? E tinham sucesso também. Então eu acho que esse tipo de sucesso ele não está relacionado diretamente ao tipo de personalidade que a pessoa tem, mas em como ela usa a personalidade dela para trazer o resultado que a empresa precisa. Eu acho que isso é muito mais interessante. Então eu não gosto vamos dizer, definir Sim, colocar uma regra, né? isso, não, eu não gosto. O que tem algumas características, sempre tem, né? Um C-level, ele costuma ser apertado de tempo. Então ele gosta de ir mais direto ao ponto, ele gosta de ser mais essencial. E às vezes você quer explicar como é que você chegou, você quer explicar o trabalho que você teve, você quer explicar os desafios que você teve e tal. E o cara não quer ouvir isso. Isso é comum para todos, né? O cara, ele quer o ovo, ele não quer saber se a galinha era preta, se a galinha era marrom, ele não tá nem aí, ele quer o ovo. Então, você precisa ter isso em mente, são características comuns, tá? Aham. Então, tem coisas que não tem jeito, não dá para você fugir. Eu comento assim, até porque é bastante debate que a gente tem assim com as pessoas, né? E a galera costuma falar bastante assim, não, porque quando tu tá no trabalho, tu esquece teu sentimental e tem que ser só racional aqui, não faça amizade aqui, isso e aquilo. Isso para mim é mais um mito do mundo corporativo. E tinha mesmo, né? No passado, isso era uma coisa mais forte, mais presente, né? Então, quando eu comecei a trabalhar, eu tive um supervisor meu que me chamou e falou: vou te dar umas orientações para você começar aqui e tal. Então é o seguinte, você entrou lá na empresa, é como se você virasse um botãozinho, tua vida pessoal ficou para trás e agora você está aqui.
E é muito louco isso, porque Sim, pô. você é a mesma pessoa, né? O que acontece, pô, você tá com um problema em casa, problema com o filho, com a esposa, você acha que isso não vai afetar o teu desempenho no trabalho? Claro que vai. E a mesma coisa ao contrário, você tá com problema no trabalho, você é uma pessoa única. Então, você, como gestor, tem que entender isso, que você está trabalhando com uma pessoa única e não tentar separar. Quanto mais você tenta separar, pior, né? Você vai ter uma pessoa pela metade, né? Um quarto de pessoa. Não faz Só sentido. se tu tiver mais de uma personalidade, né? Aí Porra. sim, aí já é. É engraçado, né? Porque quando eu trabalhava no banco, né? E é uma diferença muito grande quando você trabalha numa empresa que é muito. Bom, aprendi que é errado falar burocrática no meu curso de administração, porque é uma forma errada de falar, mas quando ela é muito rígida, assim, nas coisas, né? O pessoal comentava muito isso, assim, né? Cara, aqui esquece o problema de casa, aqui tu é funcionário, tu faz isso, faz aquilo, mas, cara, é impossível isso acontecer, não tem como, né? Pô, a Não pessoa tem que dá. ser sociopata, eu acho, que pra conseguir, né, fazer esse tipo Olha, de coisa. é só assim mesmo, né? Que o pessoal às vezes fala assim, é autocontrole emocional, né? A gente trabalha muito isso na mentoria também. O pessoal fala, não, autocontrole emocional é não ter emoções. Olha, pô, quem não tem emoção é chamado na psicologia de psicopata. Você não quer ser um psicopata, então não é ausência de emoções. Você tem que trabalhar com as suas emoções para que elas sejam um ponto positivo para você. E é assim, né? A pessoa, ela traz as emoções dela, ela traz as frustrações, as dificuldades, traz a felicidade Sim. dela, tudo, né? Motivação, é assim que funciona. Claro que tudo é dosado, né? Tipo, o É, cara também não vai chegar ali no trabalho e contando mil maravilhas o tempo todo e, tipo, a empresa tá claro. numa situação, pá, complicada ali. O cara fazendo festa e a empresa ali, né? Ou o cara, a empresa tá num momento bom e o cara só derradeira abaixo, sendo grosso, rigoroso. Claro, tem que saber dosar as coisas, né? Tudo é equilíbrio, né? Pelo amor de Deus. Não tem, o cara tem que ter um pouco de simancol também, né? Aham. Ele tem que dosar, é sempre equilíbrio. Ah, a gente falou um pouquinho sobre dentro da própria instituição, da própria organização, né? Mas agora tentando jogar um pouquinho, cara, a pessoa tentando buscar um cargo de liderança, C-level, enfim, em outra organização. Quais detalhes que ela precisa tomar assim para poder conquistar a vaga? Digo, por exemplo, quando eu trabalhava no banco, eu queria trabalhar no outro banco com aquele cargo. Só que tu olhar pra fora, a galera já te enxerga de uma maneira diferente, né? Ah, o cara quer sair, quer não sei o quê. Como é que as pessoas conseguem fazer isso pra mirar essas oportunidades, tentativas de coisa e de ser enxergadas, né? É, é, aí, quando você está partindo para um nível mais executivo, um nível de um C-level aí nesse sentido, você vai trabalhar muito na tua rede de contatos, né? As pessoas vão te ver porque te conhecem, né? Então isso faz com que talvez você seja desejado na outra empresa, né? Porque a gente já está falando de um nível bem acima Uhum. dentro da empresa. Então esse networking, a forma que as pessoas te veem é importante. E também, assim, a gente não pode ter ilusão. As pessoas, elas conhecem as outras. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando, eu trabalhava numa empresa, eu conhecia quem era de vendas do meu concorrente. Eu sabia Sim. quem eram as pessoas, né? Eu não tinha contato, não conversava com elas, mas eu sabia. E aí você começa a ver determinados progressos que a empresa teve. Opa, isso aí está relacionado com o cara lá. Pô, talvez esse cara seja interessante para a gente trazer. Então, dentro da tua própria empresa, o tipo de resultado, o tipo de contato que você tem externo, seja com cliente, com fornecedor, com credor, ou dentro da própria estrutura da empresa, sempre está sendo olhado no mercado, né? A gente acha, é um mundo pequenininho esse mundo corporativo, a gente acha que é grande, Todo mas mundo se conhece, né? todo mundo E, está de olho. e as indicações, eu acho que é o que eu sempre falo pro pessoal, né? Cara, a pessoa sempre fala, o cara foi contratado porque tinha alguém que indicou. Ah, a pessoa, aquela vaga ali nem te candidata porque aquela vaga ali é marcada ali porque só entra com indicação. Mas, cara, quando tu tá numa posição
que tu precisa contratar alguém pra tua empresa, a pessoa que realmente tem uma indicação ali de alguém que tu já confia, cara, ela vai ter vantagem em cima de qualquer outra que tiver ali. Porque já tem alguém passando credibilidade falando, cara, esse cara que eu confio trabalhou comigo, então assim, ela realmente vai ter vantagem, né? Claro, tem que ter aquilo que a gente estava falando da confiança um pouco antes. A gente estava falando de relacionamento, mas confiança é tudo, né? Eu preciso de alguém que eu confio. Se eu confio em você e você confia em outra pessoa, automaticamente eu passo a confiar nessa pessoa também. Então, o processo de indicação é o mais eficaz nesse tipo de contratação, sem dúvida nenhuma. Apesar de ser bastante mal visto, né? Por quem tá tentando a vaga, né? É, A galera não consegue ver dessa forma, né? Tipo, exato. ela, cara, só entra com indicação. Porra, mas, cara, imagina, tu tem duas pessoas pra namorar com teu filho, né? Um pai, assim, de família. Tu vai querer uma pessoa que tem uma indicação do outro pai ou uma que tu não conhece? Tipo, é meio que isso, né, cara? Ali é uma função importante, né? Uma função executiva é uma função de confiança, né? A gente, em várias empresas, eu tive o que eles chamavam de cargo de confiança, né? Uhum. Mas por quê? Porque é literalmente isso, né? Você está numa posição onde você pode ajudar ou prejudicar muito a empresa, né? E então você tem que ter a confiança dos gestores. Eu trabalhei numa empresa, uma ocasião, e a empresa vinha a filial do Brasil, né? Já vinha há alguns anos sem resultado e tal. E aí a matriz decidiu, então, ó, vou trocar o CEO do Brasil. Tirou o cara e colocou um outro cara. E o cara chega, você imagina, o cara chega com uma missão gigante de tirar anos ali de prejuízo e reverter essa situação. Uma pressão gigante por parte da matriz. Mesmo que a matriz não fale, o cara sabe que ele chegou lá para fazer isso. Então ele tem que dar resultado, muito resultado e resultado rápido. O que ele fez? Mandou a diretoria inteira embora e contratou todo mundo. E trouxe todo mundo que ele conhecia. Por quê? Porque se ele já conhece, ele sabe como é que as pessoas trabalham, as pessoas sabem como é que ele trabalha, tudo. Vai ficar muito mais fácil dar o resultado que ele precisa. É confiança. Aí o pessoal fala, é um absurdo, o cara chega aqui fazendo... Eu falei, pô, desculpa, mas talvez se eu tivesse no lugar dele eu ia fazer a mesma coisa. Porque o cara tá olhando porque ele precisa entregar. E essa é a forma dele fazer. Então, é isso, né? A pergunta que a pessoa que não assumiu a fazer, tem que fazer é o seguinte: pô, por que eu não fui indicado, né? O que faltou fazer para que eu fosse a pessoa indicada ali? Aham. Né? E não falar, pô, aqui só vai quem é indicado e tal. Isso é natural mesmo. É o culpismo, o vitimismo, né? A gente sempre tenta colocar a culpa em externos, em terceiros e nunca na gente, nunca olha pra dentro, né? É isso. É incrível. Will, tem alguma pergunta aí que tu queira fazer, queira trazer pra gente? É? Tá. Estamos chegando aqui já passando um pouco mais, quase 1h30 já de episódio. Tentar trazer um pouco mais aqui pra nossa reta final. Mas o que tu consegue trazer pra gente aí, pras pessoas que estão estagnadas talvez na carreira e estão tentando dar um passo a mais aí, o que elas precisam fazer? Tipo, além de tudo que a gente já comentou, nem que já trouxe pra gente, né? O que a gente pode contribuir mais aí pra elas? Bom, além de vir para minha mentoria também, brincadeira. Eu acho assim, o maior erro que as pessoas cometem quando querem ser promovidas e estão ali travadas, não conseguem, é achar que elas vão ser promovidas por causa do bom trabalho e dos bons resultados que elas geram. E isso faz com que a pessoa fique girando em círculo, né? Porque ela acredita que é o bom resultado que vai promovê-la, não acontece, aí ela fala, não, então tem que gerar mais resultado, e começa a se frustrar, começa a se sentir não reconhecida. Então, eu acho que o mais importante é a pessoa entender que o que trouxe ela até ali não é o que vai levar ela para o próximo nível. Então, ela tem que sair desse merecimento e começar a pensar que o que é esperado dela numa função mais alta não é o que é esperado dela na função atual. Fazer um bom trabalho é tua obrigação dentro da empresa, é isso que você recebe seu salário. E isso é o que é esperado de você na tua função. Se eu quero uma função mais alta, o que é esperado de mim são outras coisas, e é isso que eu preciso desenvolver. Então eu acho que isso é o mais importante, é a pessoa ter a consciência disso,
sair do vitimismo que a gente Sim. falou e puxar essa responsabilidade para ela. Só depende de mim fazer a mudança que eu tenho que fazer para ser visto, ser vista num cargo mais alto. Cara, é por essa visão, que será que, tô pensando aqui agora, que as pessoas, quando alguém é promovido e ela não fala que, pô, alguém foi promovido com menos competência do que eu. É Tipo, exatamente isso. Porque qualificação, competência, ela é medida de formas diferentes conforme o ponto de vista. Você pode até ser mais qualificado e competente para aquela função. Isso não significa que você é qualificado ou competente para uma função mais alta. Eu cansei de ver, isso já é mais difícil hoje, mas no passado era muito comum. Pegava o teu, por exemplo, teu melhor vendedor e colocava ele como gerente de vendas. Você perdia o teu melhor vendedor e não ganhava um bom gerente, um bom líder. Por quê? Porque o fato dele ser um bom vendedor não significa que ele vai ser um bom líder. E aí fala, mas eu tenho competência, eu tenho qualificação para ser o vendedor. Mas será que você tem qualificação e competência para ser um líder? E aí você pega uma outra pessoa que talvez tenha menos qualificação que você, gere até menos resultado na função de vendedor, vamos dizer que é o exemplo aqui. Mas ela já demonstrou que ela tem habilidades que numa função de liderança são fundamentais. Então ela assume e tem sucesso. Essa é a verdade. Quando tu comentou ali, né, na hora eu pensei nisso, porque realmente a gente escuta muito, né, cara, eu sou mais capacitado, eu merecia mais, e entra no merecimento que tu começou aqui no nosso episódio também, eu merecia a vaga, mas não consegui, então assim, vai muito de encontro, né, então a gente tem que trabalhar de toda forma os relacionamentos também, né, eu acho que quando eu era gerente no banco, eu queria ser o gerente da agência, né? Meu sonho era ser gerente da agência porque pra mim era um trampolim pra outros cargos que eu queria ter. E daí tu comentando agora, né? Eu comecei a fazer uma reflexão aqui. E de fato, cara, eu vendia bastante produto bancário, né? Inclusive, até desculpa aí, pessoal. Eu fazia a máquina rodar ali bastante ali, mas tudo legal, né? Óbvio, eu nunca menti pra ninguém, né? Pelo amor de Deus, eu sempre fui muito ético no meu trabalho. Mas eu nunca era enxergado como uma pessoa que pudesse ser o gerente ali da agência, né? E eu sempre culpava assim, falava, cara, aquele cara lá, aquele superintendente lá, ele tem alguma atrito comigo ali, porque eu também era uma pessoa de conflitar, assim, então até eu causava isso, né? Eu falava, cara, o cara ali tem algum atrito, eu já pensava porque eu tava com ele, né? E sempre culpando os terceiros, mas olhando aqui, de fato, pode ser que eles estavam certos mesmo. Com certeza. Mas faz parte eu acho que faz parte do processo de aprendizado. Sim. Então a gente vai percebendo, eu acho que uma coisa muito legal, eu fico muito satisfeito quando eu vejo meus alunos fazerem, é ganhar consciência das coisas que acontecem. Então, à medida que a gente vai trabalhando no desenvolvimento, eles falam para mim, pô, na reunião eu percebi o fulano age assim e tal, coisa que antes ele não percebia. Então, você passa a ganhar consciência do processo. E essa consciência é o que te faz tomar as ações que você precisa para crescer, né? Então, isso é muito legal, trazer essa consciência para as pessoas. Sim. Cara, Alexandre, eu vou te agradecer aqui pelo nosso papo de boteco aqui no Boteco Podcast. Como é que as pessoas conseguem te encontrar aqui, os nossos ouvintes aqui, assistentes também, né, que a gente, né, ao vivo aqui. Como é que as pessoas conseguem te encontrar cara, tô estagnado aqui na minha carreira, ou eu tô progredindo, mas eu quero progredir mais rápido. Como é que a pessoa consegue te encontrar aí pra buscar uma solução? Pode ir no meu Instagram, tá? É @alexandrecuri_, né? Lá você já vai ter muito conteúdo, tudo. Você pode também me mandar um direct, eu vou responder. Então, acho que é a forma mais fácil aí de entrar em contato. Massa. Então, de novo aqui, agradecendo a pessoal da Loop Cervejaria, do Boteco Studio também. Obrigado de novo aqui por ter participado aqui com a gente dessa empreitada aqui. Eu acho que foi um conteúdo muito rico, muito valioso. E pra quem tá acompanhando aqui a gente, corre lá no nosso Instagram do Boteco Podcast do Alexandre também. Siga a gente lá, porque a gente vai pegar o melhor material aqui, os cortezinhos ali, jogar ali pra vocês, né? Pra que você tenha um pouco mais de insight também, que consiga salvar e mandar pras pessoas também, né?
fazer o compartilhamento. Obrigado por ter assistido aqui com a gente. Espero que tenham gostado, assim, o conteúdo incrível, sensacional, né? A gente encontra vocês na próxima semana. Show, pessoal. Obrigado, Alexandre. Legal, eu que Valeu. agradeço. Prazer estar aqui.